Todos estão bem? Aleluia, estão animados? Então nessa noite eu quero meditar um pouco com você no livro de Neemias, Neemias capítulo 1, e eu quero te convidar para abrir comigo a Bíblia no livro de Neemias capítulo 1, e você conhece muito bem a história de Neemias, e vamos meditar um pouquinho a respeito dessa história, e a respeito do ministério de Neemias, a respeito, acho que não vai dar certo o ventilador aqui que vai. A respeito de como Deus usou Neemias. Você conhece a história, e que o Espírito Santo, ele nos ajude nessa noite a extrair dessa história alguns princípios, né? Alguns princípios do livro de Neemias. Você já encontrou aí o livro de Neemias, depois do livro de Esdras, amém? Você pode abrir Jó e voltar um pouquinho, você vai achar o livro de Neemias. Neemias capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos ler? As palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns dos homens de Judá, e eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu quando ouvi essas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus do céu. E disse: eu te busco, ó Senhor, Deus do céu, o grande e terrível Deus, que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Que agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que possas ouvir a oração do teu servo, o qual oro diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti, tanto eu como a casa do meu pai temos pecado. Amém? Só até aqui por enquanto. Bem, você conhece a história, mas deixa eu refrescar um pouco a sua memória. Você sabe que Neemias vivia como um copeiro na corte persa, ele servia diante do rei. Neemias estava numa função de copeiro, mas você sabe que aquela não era a função dele. Deus tinha um ministério, Deus tinha um propósito maior para Neemias. Mas, no entanto, Neemias estava ali, servindo o rei, era copeiro do rei, esse era o seu trabalho, e ele se apresentava diante do rei diariamente. Então, um belo dia, Neemias, ele se depara com seus conterrâneos, e ele pergunta: como está o nosso povo? Eu vou contextualizar para você, para que a gente possa fazer uma aplicação a respeito do nosso contexto de liderança e do nosso ministério em nossa igreja local. Então Neemias pergunta: como está o nosso povo? Aqueles que restaram, os remanescentes. Então essa palavra eu quero que você anote aí no seu caderno, remanescente. Deus tem me falado há alguns dias a respeito disso, e qualquer dia desses nós vamos pregar sobre os remanescentes. Aleluia. Então ele pergunta: como estão os remanescentes? Remanescentes são aqueles que ficaram, são aqueles que permaneceram, são aqueles que continuaram, são aqueles que sobreviveram. Amém? Alô? Então vamos fazer uma aplicação, querido. Nós hoje aqui, nós vamos orar no final dessa ministração e pedir ao Senhor para que essa mesma graça, essa mesma unção que Neemias vivenciou, venha sobre nós. Por quê, pastor? Porque nós também vamos lidar com os remanescentes desses dias. Alguém entendeu aí? Caiu a ficha ou não? Quem vai ficar? Quem serão os remanescentes da célula? Quem serão os remanescentes da IBA Mata Roma? Quem serão aqueles que vão permanecer?
Quem serão aqueles que mesmo depois do caos, mesmo depois da pandemia, ainda permanecerão de pé? Esses nós chamamos de remanescentes. Diga comigo, remanescentes. Então Neemias ele pergunta, como estão os remanescentes? Como está o nosso povo? E ele tem uma resposta, e a resposta que Neemias obteve foi, olha, os remanescentes, eles estão em agonia, eles estão em sofrimento, eles estão em vergonha, e os muros da cidade foram queimados a fogo. Aí o texto diz, aqui eu estou te contextualizando, o texto diz, a narrativa bíblica diz, que Neemias chora profundamente. E Neemias vai buscar o Senhor. Ele vai buscar em Deus uma solução, uma alternativa, um direcionamento a respeito daquilo que ele deveria fazer com os remanescentes. Aqui vai a primeira chave, que se você quiser anotar aí, anote. Buscar direcionamento de Deus a respeito dos remanescentes. Senhor, como devo proceder com os remanescentes da minha célula? Como devo proceder com os remanescentes do meu ministério? Como devo proceder com os remanescentes da Igreja Batista da Adoração, da IBA de Matarroma? Como vamos agir daqui para frente? O que vamos tratar daqui para frente? Uma das coisas, irmãos, que nós vamos ter que tratar muito nas nossas células, muito no nosso povo, são os fundamentos da palavra. São os fundamentos, os princípios da palavra que trazem fé, que trazem convicção, que trazem esperança para o povo. Está comigo ou não, irmãos? Neemias chora, Neemias ele se dispõe a buscar o Senhor, porque Neemias está preocupado com o remanescente. Quantos líderes estão preocupados com o remanescente? Durante essa pandemia, você esteve ligando aí para os seus discípulos de célula, passando uma mensagem, você esteve preocupado com os discípulos da sua geração, você esteve preocupado com os discípulos da sua célula, ou será que nessa pandemia nós só estivemos preocupados com nós mesmos? E esquecemos dos outros. Está comigo aí ou não? O texto mostra que Neemias estava preocupado com o seu povo. Neemias estava preocupado com os remanescentes. Neemias estava preocupado. E ele vai buscar Deus, e ele vai orar. A gente precisa, irmãos, a gente precisa ter essa iniciativa de nos preocupar com os remanescentes, aqueles que o Senhor confiou a nós, e ter a iniciativa de trabalhar com eles. Neemias vai buscar o Senhor, ele vai buscar um direcionamento, porque Neemias entende que ele precisava fazer alguma coisa. Os muros estavam caídos, o povo estava em vergonha, o povo estava humilhado, o povo estava ali sofrendo. Neemias se coloca então nessa posição e ele diz, eu preciso fazer alguma coisa. Só que é interessante, porque a história vai mostrar isso, mesmo Neemias tendo esse anseio e esse desejo para fazer alguma coisa pelo seu remanescente, Neemias ele não age na força do seu braço. O texto diz que Neemias vai orar, ele vai buscar o Senhor. E aí a história vai mostrar que ele orou e jejuou por pelo menos 4 meses. Ele foi buscar direcionamento, foi buscar uma palavra. Ele foi se encher de Deus. Vamos fazer aqui essa aplicação para nós, né? Como nós ministramos no Tadel passado, né? Nós precisamos alimentar uma multidão, mas a gente precisa primeiro estar saciado. A gente precisa primeiro ter o pão, né, e o peixe. Lembra que são símbolos da palavra? Nós pregamos isso no Tadel passado aqui. Se você não veio, a palavra não ficou salva no YouTube, não sei porquê, então você perdeu. Nós ministramos sobre isso, sobre o pão e o peixe, que é a palavra. Os discípulos, Jesus chega para os discípulos e diz, por que vocês não alimentam a multidão? Mas Senhor, nós não temos nada. Jesus diz, resolve o problema, vão atrás. E aí os discípulos foram na multidão e encontraram 5 pães e 2 peixes. E aí você conhece a história, mas isso foi a ministração do Tadel passado, foi a ministração do treinamento passado. Mas só pegando um gancho a respeito disto, então a gente precisa estar cheio de Deus, precisa estar abastecido, precisa ter a palavra impregnada dentro de nós, para que a gente possa levar e alimentar o nosso remanescente. Neemias ora 4 meses, Neemias jejua 4 meses, Neemias busca a Deus 4 meses, para ele ter um direcionamento. Até porque Neemias não poderia agir sem o consentimento do rei, ele precisava de uma autorização do rei.
Só para você ter ideia, Neemias não poderia nem aparecer triste diante do rei, porque o rei poderia mandá-lo executá-lo. Então ele não poderia apresentar-se triste. E aí, se você ler a história, quando ele se apresenta, mesmo ele tentando ali disfarçar, mas o rei percebe e diz: Neemias, você está triste. E a sua tristeza é tristeza de coração, é do coração a sua tristeza. Então aqui que ele tem uma chave poderosa para nós. Líderes se preocupam com o remanescente. Amém? Líderes são apaixonados pelos remanescentes. Estou vendo ninguém anotar isso, isso é poderoso. Neemias era apaixonado por aquele povo. Neemias estava extremamente preocupado com o remanescente. Essa característica, irmãos, que nós precisamos ter como líderes, líder de célula, líder de ministério, líder de departamento. Aleluia! A irmã Santinha, como líder do ministério de diaconia, os irmãos que servem aqui no domingo à noite, precisa ser apaixonado por esse povo. É um povo que vai dar trabalho, é um povo que vai dizer que não vai, é um povo que vai dizer que não quer, mas ela tem que amar esse povo. Aleluia, você tem que amar cada discípulo da sua célula. Eles são os seus remanescentes. Neemias, ele estava triste de coração, porque ele tinha paixão por aquele povo. Ele era alguém preocupado com aquele povo. Quantos estão entendendo comigo até aqui? Amém? Você entende isso? Aí Neemias ora. Aí você pode ler a partir do versículo 5, né, do versículo 5 até o versículo 11, que vai falar sobre a oração de Neemias. Neemias confessa o pecado do povo, Neemias reconhece o erro, Neemias se coloca na brecha diante de Deus pelo povo. Mas não só isso, é muito interessante, porque a narrativa bíblica vai descrever para nós que Neemias, ele pede favor para Deus diante dos olhos do rei. Ele não vai falar com o rei sem que primeiro ele falasse com o rei dos reis. Isso me ensina uma chave poderosa. Eu não posso falar ao povo sem primeiro ter falado com Deus. Alguém entendeu aqui ou não? Eu não posso direcionar uma palavra para você sem que primeiro eu tenha falado com Deus. Por isso, irmão, que todo Tadel, todo dia de culto é o dia que eu paro para ler, para falar com Deus mais intensamente, para orar, para ouvir Deus. Às vezes, na madrugada de sábado para domingo, é a madrugada que eu passo com Deus. Eu dormi, às vezes, 3 horas, 4 horas da manhã, meditando na palavra, buscando em Deus. Porque nós não podemos falar à multidão sem que primeiro tenhamos falado com Deus. Neemias não fala com o rei sem que primeiro falasse com Deus. Neemias foi corajoso. Neemias foi audacioso. Neemias foi um homem de iniciativa própria. Essa é a característica dos líderes dos nossos dias. São características que nós precisamos ter. Amém, irmãos? Quantos conseguem entender isso? E aí, Neemias chega diante do rei, depois que ele ora, depois que ele busca direcionamento de Deus, depois de Neemias estar na presença de Deus, então Neemias agora vai à presença do rei. E quando ele chega na presença do rei, o rei pergunta: o que você quer? O que você tem para me pedir? O que você quer que eu faça? Qual é o seu pedido, Neemias? Revela para mim qual é a tristeza do seu coração. E aí Neemias desnuda o seu coração e ele fala: olha, eu estou triste por causa do remanescente do meu povo. Eu estou triste por causa daqueles que ficaram. E eu preciso fazer alguma coisa por eles. Irmãos, nós temos um remanescente no nosso meio. E que nós precisamos ter essa característica de Neemias nesses dias, até o final do ano, o ano que vem. E nós precisamos ter essa característica de nos preocuparmos. Existe um remanescente e eu preciso fazer alguma coisa. Mas nós não podemos fazer alguma coisa simplesmente no nosso querer ou na força do nosso braço. Nós precisamos de direcionamento. Neemias queria muito ajudar o povo. Neemias queria muito fazer alguma coisa pelo remanescente. Mas ele entendia que precisava depender de Deus. Sabe por que muitas vezes muito daquilo que nós fazemos não dá certo? É porque nós não dependemos de Deus.
Nós ainda queremos fazer na autossuficiência, na autodependência. Nós ainda queremos fazer do nosso jeito, do nosso modo, no nosso tempo. Mas essa noite Neemias nos ensina essa chave poderosa. Dependência de Deus. Anote isso aí. Líder precisa agir em dependência de Deus. Até para aconselhar um discípulo. Todas as vezes que eu vou aconselhar alguém, eu sempre faço a mesma oração. Eu sempre faço a mesma oração. Senhor, me conduz nessa conversa. Que o Teu Espírito Santo conduza cada palavra. Que o Teu Espírito conduza cada direcionamento. Que o Teu Espírito traga discernimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Isso fala de dependência. E olha, Neemias aqui para nós hoje tem a mesma característica que nós estamos nesses dias. Recomeçar. Está comigo ou não? Recomeçar. Esses são dias em que nós vamos recomeçar tudo. Recomeçar as células, recomeçar os cultos, recomeçar discipulado, recomeçar as visitas, recomeçar a ser igreja funcional nesse sentido. Consegue entender ou não? Você não deixou de ser igreja porque você não estava congregando, irmão. Você continuou sendo igreja e continua sendo, amém? Eu estou falando de ser igreja funcional. Funcionar agora como um corpo unido, unificado. Como um corpo que está ligado em um só propósito. Você entende isso comigo ou não? Então a gente precisa recomeçar. Neemias para nós hoje fala disso, desse recomeço. Neemias pede permissão para o rei dará a ele permissão. Então Neemias segue a sua jornada. Aleluia. Então, queridos, eu quero te dizer que Deus, Ele já nos autorizou a recomeçar, né? O nosso, entenda o que eu vou dizer, o rei, né? Os governantes já autorizaram. Então a gente precisa recomeçar. Alguém entendeu aqui ou não? A gente precisa recomeçar. Nós já temos o decreto do rei, entre aspas, tá? Nós já temos ali o decreto de Dario. Está autorizado, vocês podem fazer. Vai lá, Neemias, faz o que você tem que fazer. Era Dario, né, Leitos? O rei era Artaxerxes, quem era? Acho que era Artaxerxes, né? Xerxes, exatamente. Artaxerxes, esse era o rei. Então, ele deu a ordem. E Neemias, então, vai da sua jornada. Mas olha o versículo 8 aí, irmãos. Olha o versículo 8. Do capítulo 2 agora, eu fiz questão para a gente ler, Neemias 2 e o verso 8, só a parte B do versículo, lá no finalzinho, a última frase diz, e o rei me concedeu, segundo a boa mão do meu Deus, sobre mim. Neemias está dizendo, olha, o rei me deu tudo que eu pedi. Aí se você ler o versículo completo, né, ele vai falar que ele pediu cartas aos governantes, para que os governantes autorizassem ele a pegar o material, tudo que fosse necessário para recomeçar, para a reconstrução dos muros. E aí ele termina dizendo, tudo o rei me concedeu. Mas ele diz, segundo a boa mão do meu Deus. Ele diz, foi Deus que fez isso. Foi Deus que moveu o coração do rei, para que o rei me desse cartas, para que o rei me autorizasse, para que o rei me liberasse para tal obra. Querido, sabe o que isso me ensina? Uma chave poderosa, você pode anotar aí. Quando nós oramos antes de agir, anote isso, quando nós oramos antes de agir, não é depois que agimos, é quando nós oramos antes de agir, Deus move o que for preciso para que o seu propósito se cumpra. Olha que forte, Deus falou comigo hoje à tarde isso. Quando nós oramos antes de agir, Deus se move para que o seu propósito se cumpra. Por isso que Neemias achou graça diante dos olhos do rei. Porque primeiro ele orou, primeiro ele jejuou, primeiro ele chorou, primeiro ele se humilhou diante do rei dos reis. Aleluia! Amém, irmãos?
Nós nos humilhamos por nossa nação, nós choramos por nossa nação, choramos por nossa cidade, nos humilhamos por nossa cidade, clamamos a Deus para que tivesse misericórdia da igreja, de cada discípulo, de cada irmão, nesse tempo de pandemia, e Deus tem tido misericórdia. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. Dentre nós, aqueles que contraíram o vírus, ninguém teve nada mais grave. Aleluia, irmãos. E quem não pegou não vai pegar mais, em nome de Jesus. Porque esse negócio já está acabando em nome de Jesus. Aleluia. Porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Queridos, se nós queremos ter sucesso na nossa jornada, então nós precisamos orar primeiro. Antes de dar o primeiro passo, nós precisamos orar primeiro. Antes de caminharmos a primeira milha, nós precisamos orar primeiro. Eu quero enfatizar isso nessa noite. Neemias não se moveu, Neemias não deu um passo, Neemias não fez nada, até que o Senhor o respaldasse. E o Senhor o respaldou por meio da autorização do rei. Estão comigo ou não? Aleluia. Então a gente não pode esquecer, irmãos, que Deus ele se responsabiliza por tudo aquilo que Ele nos mandou fazer. Não podemos esquecer disso. Mas o inverso também é verdadeiro. Ele não se responsabiliza por aquilo que Ele não nos mandou fazer. Por isso nós precisamos de dependência, como falamos agora no ponto anterior. Precisamos ser líderes que dependem de Deus. Eu lembro de uma época, eu vou contar um testemunho. Bem jovem, né? Ainda bem maturo, com muita ânsia de fazer algumas coisas. Eu me lembro que na época o nosso pastor era o pastor Magno Bezerra. E eu me lembro que eu com muita ânsia de fazer um monte de coisa na igreja, eu queria fazer culto na rua, eu queria fazer não sei o quê, eu queria fazer aquilo e tal. E eu chegava para ele, pastor, bora fazer e tal, não sei o quê. E ele sempre dizia, ainda não está no tempo, vai chegar o tempo. Mas eu não entendi aquilo. A gente, quando não tem o discernimento, às vezes a gente quer fazer algo que não está na hora de fazer, não está no tempo de fazer, não temos os recursos para fazer, a estrutura para fazer. Quando Neemias, ele orou e Deus liberou ele, todos os recursos necessários foram disponibilizados para Neemias. Todos os recursos, irmãos. Então, às vezes, você está querendo fazer muito algo no seu ministério, na tua vocação, e talvez Deus diga, calma que ainda não chegou o tempo, vai chegar o tempo. E quando chegar o tempo, todos os recursos estarão disponíveis. Você entende isso, irmão? E de fato, anos depois, quando chegou o tempo da gente fazer esse tipo de coisa, os recursos estavam disponíveis. E aí nós começamos a fazer, e a boa mão do Senhor esteve conosco em todo empreendimento que fizemos. Então a gente precisa aprender a se mover no tempo de Deus, com discernimento, principalmente em tudo isso, na dependência. Ter uma palavra, ter um direcionamento, ter orientação. Às vezes a gente quer fazer as programações na célula, no discipulado, mas até para isso a gente precisa perguntar, Senhor, como o Senhor quer que eu faça? Qual é a estratégia? Qual é a palavra que eu devo pregar nessa célula hoje? Qual é a canção que eu devo cantar nessa célula hoje? Tudo isso fala de um nível de dependência, e que quando nós nos movemos debaixo desse nível de dependência, Deus nos conduz e tudo dá certo. Tudo coopera, está comigo ou não? Outro fato interessante, no capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 15, nós não vamos ler por conta do tempo. Diz que Neemias, ele rodeou os muros. E ele foi de um lugar para o outro, olhando os muros. E o texto é enfático, dizer que ninguém sabia. Ele diz, eu não disse nada para ninguém. Eu simplesmente saí, olhando os muros, olhando a real situação. Eu fiz uma leitura do ambiente para saber como deveria agir. Aleluia. Irmãos, isso me fez pensar no seguinte. Nós estamos já no mês de junho, né? Hoje é 20 e quanto, gente?
23 de junho, nós estamos no 6º mês do ano. E olhando para trás desde janeiro, né, quando tudo isso ali dava os primeiros sinais do Covid no Brasil, no mundo, na verdade. E a gente pega e olha para trás e a gente deve ficar pensando, meu Deus, tudo aquilo que a gente estava vivendo, tudo aquilo que a gente estava fazendo, né, como a gente estava procedendo, o ritmo que a gente estava andando, as coisas que a gente estava conquistando, tudo que nós estávamos fazendo. E a gente olha agora tudo parado. Tudo parado, célula parada, tudo parado, tudo. E nós agora estamos espiando a terra, como Neemias fez, olhando o muro. E a pergunta, Deus, e agora? Como nós vamos fazer? Como nós vamos trazer o povo de novo para congregar? Como nós vamos trazer o povo de novo para estar aqui, para estar envolvido, para a célula, para o discipulado, para se doar, como estavam se doando? Mas a gente precisa, querido, fazer essa leitura, sim, do ambiente, de tudo que está acontecendo. Mas o principal, agir, fazer alguma coisa. Neemias, ele olha os muros não apenas para ver a real situação, ele olha para agir. Ele olha para saber como deveria proceder a partir de então. Qual posicionamento, qual direcionamento, como ele deveria agir. Então hoje a gente olha para a situação da igreja, da célula, dos ministérios, e a gente vê tudo isso, mas o nosso coração tem que ter um único sentimento: o que eu devo fazer? Como devo fazer? Se nós ficarmos de braços cruzados, esperando que tudo vá normalizar gradativamente, pela vontade do povo, irmão, isso vai demorar anos. Como diz o pastor Joaquim, o povo nasceu para ser liderado, por isso você é um líder nessa igreja. E aí a gente deve atrair o povo. Não debaixo de um jugo ou por opressão. Não, de maneira nenhuma. Mas atraí-los. Sobre a importância de congregar, sobre a importância da célula. E a gente precisa sim, querido, entender que o Senhor está nos chamando para esse recomeço. E Neemias, quando ele entendeu isso, a primeira coisa que ele fez, depois de orar, depois de consultar o Senhor, depois de ter a autorização do rei, Neemias vai até o povo. E Neemias convoca o povo. E Neemias chama o povo. E Neemias diz, nós precisamos estar juntos. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa missão. Eu posso aqui conjecturar para você, posso imaginar Neemias dizendo, olha, sozinho não vou conseguir. Nós não vamos conseguir reerguer esses muros, nós não vamos reerguer a cidade sozinho. Então vamos chamar o povo, vamos juntar o povo. Essa mesma aplicação que nós precisamos trazer para nós hoje, líderes. Nós precisamos juntar o povo, chamar o povo, ativar o povo outra vez. E cada um de nós precisa estar comprometido com isso. Cada um é responsável pela sua célula. Então começar a chamar o povo para o domingo. Sem pressão, sem julgo, sem cobrança, mas fazê-los entender a necessidade de voltarmos a congregar, de voltar a estar reunido, de voltar a estar em comunhão, e pouco a pouco a gente vai conseguindo. Se nós deixarmos ao bel prazer do povo, ninguém vai fazer nada. Sabe por que Neemias fez alguma coisa? Porque até então ninguém tinha feito nada. Estava todo mundo de cara para cima, os muros estão destruídos. Céus, terra, como diz aquele desenhozinho lá do, né? Ninguém fez nada. Então, quando Neemias recebe a notícia, posso imaginar, permita que a minha mente fértil, posso imaginar que o coração de Neemias, o primeiro sentimento foi, eu preciso fazer alguma coisa. Já que ninguém está fazendo, eu vou fazer. Que esse mesmo sentimento, meus irmãos, tenha dentro de nós. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou me levantar como um líder e eu vou fazer, eu vou atrás da minha célula, eu vou atrás do meu remanescente, porque eu estou preocupado. Agora um outro ponto. O pastor Joaquim sempre fala para nós, nos nossos treinamentos de pastores, ninguém lidera sem oposição. Anote isso. Ninguém lidera sem oposição. Não nos dá tempo para a gente ler, mas lendo os primeiros capítulos do livro de Neemias, você vai encontrar dois personagens que todo mundo que prega sobre Neemias fala, Sanbalate e Tobias.
São dois personagens que é citado na história de Neemias, que eles foram a oposição de Neemias. Neemias estava lá ocupado e os camaradas estavam tentando atrapalhar o trabalho de Neemias. Neemias estava focado na reconstrução e eles estavam tentando impedir a reconstrução. Neemias estava ali trabalhando com todo o gás, com todo o vapor, eles estavam ali caçoando da cara de Neemias. Ih, não vai conseguir não. Esse negócio sai para frente não, rapaz. Essa obra aí larga de mão. Isso não dá certo. Queridos, ninguém lidera sem oposição. Você vai encontrar alguém na célula que vai dizer, não vou ainda não. Rapaz, está muito cedo. Esse negócio de abrir igreja agora está muito cedo. Como eu já ouvi gente dizendo. Negócio de abrir célula está muito cedo, calma, espera e tal. Bem, cada um no seu cada um. Nós não queremos forçar ninguém a nada. Nós não queremos, obrigar ninguém a nada. Mas eu quero dizer que a gente sempre vai encontrar oposição. E qual é o meu papel aqui como seu Neemias? Te estimular, meu irmão. Bora chamar o povo. Bora chamar o povo, porque se a gente deixar pela vontade do povo, ele não vem não. Deixar pela... a gente deu férias da célula ano passado, em janeiro do ano passado. Tem célula que nunca mais acabou essas férias. Ainda hoje está de férias. Porque se a gente deixa pela vontade do povo, ele não vem, meu irmão. Não vem. Ah, quando é que vai começar a célula? Rapaz, eu acho bom só para o ano que vem. Duvidar, ainda vai ter gente que diz isso. Só para o ano que vem. Né? Então, irmãos, a gente precisa, com muita sabedoria, chamar o povo. Atrair o povo. Se aparecer 2, faça com esses 2. Aleluia. Glória a Deus, domingo, né? Veio um número bom de pessoas no culto, né? Eu acho que tinha aqui umas 60, 70 pessoas por aí, eu acho, mais ou menos. Porque a gente, baseado nas cadeiras que a gente tinha colocado aqui, na quantidade. Então, assim, a gente vai... vamos fazer com quem quer. Né, irmãos? Vai fazer nessa cela com quem quer. Né? Agora, você precisa querer primeiro, né? Porque está com fome e sede de Deus. Quem vai é porque está sedento. Gente, eu já recebi, eu recebi já umas ligações da Júlia. A Júlia é a esposa do Joe, né? Acho que é da tua célula, né, Mari? Ela, pastor, quando é que vamos voltar aos cultos? Pastor, estou com saudade dos cultos. Aí os irmãos lá de São Lourenço passam mensagem, pastor, quando é que vamos voltar aos cultos, pastor? Estou com saudade dos cultos e tal. Então a gente vai fazendo com quem quer. Né? Se tem alguns que não se sentem confortáveis, tudo bem, não tem problema. Mas o seu papel é chamar a gente, bora lá, os cultos estão começando, bora fazer. Né? Você vai enfrentar a oposição sempre no ministério terreno. Jesus enfrentou a oposição. Nós vamos enfrentar a oposição sempre no nosso ministério. Então a gente não pode parar por causa da oposição. Jamais. Sempre vai ter pessoas que vão criticar o ministério, gente. Sempre. Eu nunca me esqueço de uma conversa que eu tive com o Gregório McNutt, lá na última vez que ele veio aqui, a gente estava tomando um café lá na casa de mamãe, e ele compartilhando comigo, né, as dificuldades que nessa jornada ministerial ele tinha passado. A gente estava numa mesa assim, e ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou com os olhos assim, cheios de lágrima. Ele falou assim para mim, será que em mim só existe coisa ruim? Será que não tem nada de bom em mim? Porque todo mundo só bate em mim, só me critica, todo mundo só fala isso de mim, só fala aquilo e tal, tal. E eu achei assim, muito sincero da parte dele, nessa conversa que a gente teve. Né? Então a gente sempre vai ter pessoas nos criticando. Você está suando a camisa, você está dando o seu máximo, você está se esforçando, mas você sempre vai encontrar um opositor. Alguém que vai estar insatisfeito com o que você está fazendo. Alguém que... talvez ou por inveja, ou sei lá pelo quê, ou simplesmente um endemoniado mesmo, vai criticar o que você está fazendo. E aí você vai parar por causa disso? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Sambalat e Tobias, eles viraram para Neemias e disseram assim, olha, deixa eles construir esse muro aí. Não vai dar em nada mesmo, não. E se porventura der alguma coisa, vem as raposas. E as raposas vão destruir esse muro. Porque as raposas, na época, elas faziam... né, os seus ninhos, as suas covas ali, as suas casas no muro. Então eles deixavam, muitas vezes o muro ficava em falso, porque elas construíam as suas moradas no muro.
E o que que pode ser, querido? O que que pode ser uma raposa? O que que representa uma raposa, muitas vezes, para o nosso ministério? É tudo aquilo que tenta impedir o avanço. Seja uma crítica, seja uma fofoca, seja aqui um balaio de gato, né, como a gente chama aqui na Mata Roma. Seja o que for, tudo isso pode ser como uma raposa que quer destruir o avanço do ministério, quer destruir o avanço da célula, que quer destruir aquilo que Deus colocou em você. Aí você não deve parar por causa disso. Nem pelas críticas, nem por aquilo que está tentando te impedir. Seja como Neemias. Eu estou numa grande obra e não posso parar. Era isso que Neemias dizia para aqueles que tentavam paralisar ele. Ele dizia, eu estou numa obra e não posso parar. Uma descrição lá do capítulo 4, versículo 2, que me chama muita atenção. A oposição dizia assim, ó, será que eles pensam que vão conseguir terminar esse muro em um dia? Por que eles estão trabalhando? Estou parafraseando para você. Por que eles estão trabalhando com tanta intensidade? Por que eles estão trabalhando com tanto vigor? Eles querem terminar esse serviço em um dia. Isso me chamou a atenção, irmão, porque mostra o quanto o povo estava empenhado naquela obra. Empenho, dedicação. Eles trabalhavam como se a obra deveria ser concluída naquele dia. Era dessa maneira que eles trabalhavam. Era como se aquele muro, ele tinha que ser concluído naquele dia. Então eles se doavam o máximo. Eles se empenhavam o máximo. Isso traz para nós uma chave poderosa, querido. Temos que trabalhar a cada dia como se fosse o último. Anote isso aí, acabou minha água. Temos que trabalhar como se fosse. Temos que trabalhar a cada dia como se fosse o último. Dando o nosso melhor. Dando o nosso melhor. Você sabe qual é a frase do meu ministério? E eu quero que essa frase seja escrita na minha lápide. Se eu morrer antes de Jesus voltar. Porque eu quero ser arrebatado, irmão. Mas se eu morrer antes de Jesus voltar, eu quero que escreva na minha lápide. Eis aqui um homem que se gastou e se deixou gastar por amor de vós. Eu amo essa frase do apóstolo Paulo. Porque todos os dias nós temos que trabalhar como se fosse o último dia. E sabe por que eles trabalhavam assim, irmãos? Porque eles tinham um só coração. Neemias capítulo 4, versículo 6 diz isso. O povo trabalhava como um só coração. Eles estavam ligados de alma. Eles estavam ligados de espírito. Essa é uma característica poderosa em uma liderança. Seja na igreja, seja numa empresa, seja no que for, se os membros de uma equipe, eles estão ligados ali de corpo e alma, estão ligados de coração, então essa obra vai avançar depressa, ela vai avançar rapidamente. Amém, queridos? Está comigo aqui nessa noite? Amém? Aleluia. É isso que eu espero para a nossa liderança, ter um só coração. Porque quando a gente tem um só coração, irmãos, não há barreiras. Aleluia. Não há barreiras. Quando há paixão no nosso coração, nós agiremos como Neemias agiu. Nós vamos orar, nós vamos chorar, nós vamos prantear, nós vamos confessar os pecados, mas nós vamos agir. Não vamos ficar só nisso. Não vamos ficar só na oração. Durante muito tempo, o nosso erro como igreja aqui, nos tempos primórdios desse ministério, é que a gente orava, mas não agia. A gente tem que orar. Também tem que agir. É importante ir para a guerra e colher os despojos depois. Está comigo? Amém, irmãos? Então, quando a gente tem um coração apaixonado por almas, quando a gente tem um coração apaixonado pelos remanescentes, então a gente se move. Anote isso, um líder de coração apaixonado se move. Ele não espera, ele se move. Na dependência de Deus, em submissão a Deus, ele se move. Essa é a figura de Neemias que eu quero pintar para você nessa noite, nesse treinamento de liderança. E isso também me lembra da história de Jacó.
Lembra quando Jacó ele fugiu de Esaú e ele foi morar na casa de Labão, que era tio dele, né, irmão da mãe dele, e Jacó ele foi se refugiar na casa do tio, Labão. Lá ele conhece as duas filhas dele, lindas, maravilhosas. Ele se apaixona por Raquel. E aí o tio dele disse: se você trabalhar 7 anos, eu te dou Raquel como tua esposa. E o que ele fez? Ele trabalhou 7 anos. No dia do casamento, o tio não honrou com a palavra. Disse: não, você não pode casar com Raquel porque ela é a mais nova. Você vai casar com a mais velha primeiro, porque nosso costume é esse. E ele ficou triste. E aí casou com a mais nova. Aí o tio dele disse: mas se você trabalhar mais 7 anos, aí eu te dou a mão de Raquel. E aí se você ler essa história lá no livro de Gênesis, né? Se você ler essa história de Jacó, ele trabalhou mais 7 anos. Por amor a Raquel. Se um amor por uma mulher fez o camarada trabalhar 14 anos, de graça, irmãos, quantos anos nós estamos dispostos a trabalhar para Jesus? Porque o amamos. Não é verdade? Trabalharmos com toda a nossa intensidade. E o que nós devemos fazer? É orar. Quando Neemias, ele se deparava diante de uma dificuldade, da adversidade, a Bíblia diz, no versículo 9, que Neemias orava. Ele ia buscar o Senhor. Ele se prostrava e ele buscava o Senhor. Aí lá no versículo 12, eu estou no capítulo 4 agora, lá no versículo 12 do capítulo 4, ele diz: vocês podem me resistir 10 vezes. Vou parafrasear para você. Vocês podem me resistir 1 milhão de vezes. Eu creio no meu Deus. Eu estou firmado no meu Deus, eu não vou desistir. Eu vou completar essa obra. Eu vou completar esse empreendimento. Essa característica que nós precisamos ter nesses dias, irmãos. Nós vamos ter oposição nesse recomeço. Nós vamos ter as dificuldades nesse recomeço. Nós vamos ter as críticas nesse recomeço. Mas qual é o nosso papel? Orar, buscar o Senhor. Buscar o Senhor. E Deus vai nos dar graça. Vai nos dar graça. Sabe por que Neemias teve sucesso na sua obra? Porque o texto diz que com uma mão eles trabalhavam e com a outra eles seguravam a espada. Isso fala de não baixar a guarda. Nós não podemos baixar a guarda em momento nenhum. A obra é grande, irmãos. Tem muito a ser feito nessa igreja. Temos muitas pessoas para cuidar, para amar, para discipular, para orientar, para guiar. A minha maior preocupação nesses dias é com os novos convertidos. Aqueles que eram ainda bebês na fé, que estavam começando a sua caminhada com Cristo, e que tiveram que brutamente serem tirados do ninho, tirados do convívio, tirados do seio da comunhão. E essa é uma das minhas maiores preocupações. E a gente não pode baixar a guarda. Temos muito para fazer, querido. A gente precisa ter muita convicção. Neemias dizia assim para Sambalate e Tobias: eu estou numa grande obra e não posso parar. Sabe o que isso me fala? Convicção. Neemias era um homem de convicção. Ele sabia por que estava ali. Ele sabia o que estava fazendo ali. Ele sabia quem o tinha enviado. Neemias mantinha a chama do coração dele por aquela obra acesa, dia e noite. Devemos, do mesmo modo, irmãos, como líderes nessa igreja local, manter a chama do nosso coração acesa dia e noite. E sabe, a história vai mostrar que toda tentativa da oposição em parar Neemias teve um efeito contrário, porque isso motivava Neemias para concluir a obra. E aí a Bíblia diz, no versículo 15, o versículo 16, do capítulo 4. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em redor de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos,
porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Aleluia. Esse é o resultado, irmãos, de quando nós agimos na dependência do Senhor. Quando você discipula alguém na dependência do Senhor, quando você faz a célula na dependência do Senhor, quando você conduz um ministério na dependência do Senhor, esse é o resultado. As pessoas ao nosso redor vão olhar e vão dizer: Deus fez isto. Aleluia. Não é maravilhoso, querido, quando a gente vê Deus transformar uma pessoa, tirar a pessoa das drogas, tirar a pessoa de um casamento frustrado, de um casamento acabado, dos vícios, e vê-la transformada pelo poder do discipulado, pelo poder da palavra, pelo poder do seu cuidado também, porque é Deus te usando para isso. O que as pessoas dizem lá fora? Foi Deus quem fez. E aqui nessa casa nós temos testemunho disso. Nós temos testemunho de discipulado. Nós temos testemunho de pessoas que foram ensinadas pela palavra. E hoje as pessoas lá fora dizem: foi Deus quem fez isso. Do mesmo modo como Neemias obteve sucesso no seu ministério, porque dependeu do Senhor. Se nós seguirmos esse mesmo caminho, nós também teremos sucesso no nosso empreendimento de recomeço. Aleluia. Fique de pé no seu lugar que eu quero orar com você. Aleluia. Fique de pé no seu lugar.